ainda neste vídeo. O que ele não pode é pegar um cidadão ali e induzir essas pessoas a estarem votando nessa outra pessoa, supostamente um candidato. Com vocês, os melhores momentos da semana. Se a gente vê Deus como Pai, a gente tem aquela impressão de que lá na casa do Pai é bagunçado. Na casa do Pai, do verdadeiro Pai, eu acredito. Estou dizendo o homem, o humano. Ali tem regras. As casas têm regras e os filhos obedecem. Os filhos não andam do jeito que querem dentro de casa a todo tempo. Mas eu fico pensando no João. O João na ilha de Patmos, quando ele vê Deus, quando ele vê o Senhor, ele cai prostrado. Porque no coração dele há um reconhecimento da magnitude da grandeza de Deus. Essa grandeza que o salmista tanto fala, essa grandeza que diz, cale-se diante dele todos os povos, diante dessa magnitude, dessa grandeza, dessa santidade, de vestes resplandecentes. E aí eu entendo plenamente que está falando da glória, da luz, do reflexo da luz, não está falando de tecido. Mas diante dessa grandeza, homens caíram de joelhos e popularizaram tanto o Senhor, sucatearam tanto a imagem do Senhor, que ele se tornou esse meu amigo de bermuda e boné. Então, se a gente está falando como eu vejo Deus, assim como o pastor Fabiano fala que é o orgulho do ser humano, o orgulho que faz com que essas patentes exijam certos procedimentos, certas vestimentas, Deus nem exige, ele espera que nós reconheçamos. Deus não tem esse orgulho. Eu acho que parte do coração do ser humano que reconhece essa glória, que reconhece essa grandeza, essa magnitude, de chegar diante dele, sabe, como fez o José, que saiu da prisão. A primeira coisa que ele fez foi se recompor. Ele se recompôs para poder ir até a presença de Faraó. Eu fico pensando no Pedro, que estava lá pescando e de repente chega Jesus e ele então se recompõe porque ele estava na presença do Mestre. Eu fico pensando no Adão e na Eva, que viviam desnudos na presença de Deus. Mas eu também entendo aí que não está falando de vestes de tecido, mas ainda que ali foi tecido a partir da roupa de animais, do couro de animal. Mas quando eles percebem a sua nudez, eles até se escondem diante de Deus. Então não é uma questão só de promiscuidade, de sensualidade, mas a reverência é uma coisa que está no coração da pessoa. Eu não preciso que alguém exija de mim a reverência. Eu não preciso que Deus exija, que Deus peça, que haja uma lei. A reverência está no coração de quem respeita, e respeito não se pede, respeito se conquista. Então Deus não pede todas estas coisas num grau exagerado, mas ele deixa claro sobre a decência e ordem. Se eu estou num lugar, eu tenho que ser decente e ordeiro. E eu é quem ofereço a Deus essa honra. Não é Deus que está pedindo para mim, eu reconheço. Porque a honra é algo que se dá a alguém sem que ela precise pedir. Pastor Fabiano. Pastor, a irreverência, claramente nas escrituras, ela é tratada no caráter do homem. Se existe falta de reverência, a irreverência está ligado ao comportamento, ao caráter, àquilo que o homem faz. A gente pode analisar as escrituras do início até o fim. Se tem uma coisa que a Bíblia trata, são a forma como nós nos relacionamos. Se tem um ensino de Deus para nós nas escrituras, é como Deus nos trata e como nós devemos tratar uns aos outros. A irreverência está muito mais ligada a isso do que a vestimenta, do que a forma como eu me visto. Eu não consigo enxergar Deus se sentindo ofendido porque o rapaz usa um boné ou uma bermuda. Mas eu sei que o que ofende a Deus é a mentira, o que ofende a Deus é a idolatria, o que ofende a Deus
é o orgulho do homem. O que ofende a Deus é a arrogância, é a falta de perdão. O que ofende a Deus é nós nos atacarmos uns aos outros. O que ofende a tudo isso é irreverência. O que muitas vezes acontece no meio de pessoas de paletó e gravata. E que não muda nada a questão da irreverência. Então eu não consigo entender isso porque eu acho que isso cai mais no colo da religiosidade de enxergar Deus a partir do estereótipo de como o homem vê o mundo. O princípio regulador do culto é baseado, sim, num conceito teológico, mas na Escritura. Até concordo com isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, é um dos textos que traz para nós o princípio regulador do culto. Mas no princípio regulador do culto, olha só, que fazeis, pois, irmãos? Quando vos reunis, 1 Coríntios 14, 26. Um tem salmo, opa, eu quero salmo no meu culto. Outro tem doutrina, eu quero doutrina no meu culto. Esse traz revelação, não, isso aqui eu não quero não. Aquele outra língua e ainda outra interpretação, que seja tudo feito para a edificação. Versículo 29, do mesmo princípio regulador do culto. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. Pode ter profeta, pode ter profecia no culto. E os outros julguem. Se porém vier revelação a outro, que esse esteja sentado, cala-se o primeiro. Olha esse, versículo 31. Porque todos podereis profetizar. Todos quem? Todos de Corinto só? O salmo é para a igreja toda. A doutrina é para a igreja toda, para o culto de qualquer igreja. Mas a língua, a revelação e a profecia do mesmo princípio regulador do culto é só para a igreja de Corinto. Então eu não consigo entender. Eu quero só fazer um registro aqui para os nossos ouvintes e para você que nos acompanha. O pastor Mateus, ele me acusa aqui no caso de mutilar o dom, né? Em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Entretanto, ele não percebe que ele também está mutilando os agentes revelacionais e, inclusive, com isso, os dons. Porque se não existe, segundo ele mesmo afirmou, apóstolos da mesma natureza dos 12, mas o apóstolo Paulo, se não existe profetas com a mesma qualidade de lançar o fundamento da igreja, conforme mencionado, e também se não existe os evangelistas, segundo a gente entende, o ofício evangelístico ali do primeiro século, ele está mutilando. Ele está retirando esses agentes ou esses dons, se você quiser chamar de agentes revelacionais ou de dons, ele está retirando dentro da perspectiva dos dons. Então, há uma mutilação do meu lado, segundo a afirmação dele, mas também por parte dele, há essa mutilação, porque ele afirmou que categoricamente que não existe mais apóstolos no sentido do apóstolo Paulo e dos 12. Né, que existia apóstolos, sim, como enviados, com uma outra conotação, assim, a gente vê isso no Novo Testamento. Mas essa abordagem não é o que, por exemplo, o Barnabé é apóstolo. Sim, o senhor concorda que ele é um dos 12? Sim. Não, ele é enviado, né? É um missionário. Então, vamos colocar assim. Não, ele quis colocar a ideia de que esses apóstolos do Efésios capítulo 4, ele não pode estar desassociado de Efésios capítulo 2, verso 20. Então ele quis colocar que os apóstolos de Efésios capítulo 4 têm a mesma qualidade desses de lançar os fundamentos. Entretanto, eu reconheço, e isso é fato notório, que nós usamos essa terminologia hoje como aquele plantador de igreja, como aquele obreiro leigo que, nas suas palavras, tem a capacidade de apresentar o evangelho de forma madura, de forma saudável, para que as pessoas cheguem ao conhecimento do Senhor. Então, isso não quer dizer que essas pessoas que ali atuavam no primeiro século, elas hoje atuam da mesma natureza, conforme foi descrito ali em Efésios capítulo 2, 20 e Efésios capítulo 4. A minha mãe, ela era muito de o que a vizinha falava. Então, a vizinha falava, faz uma novena. Ela fazia uma novena. Benzedeira, bora. Vamos lá, ela fazia. Já fui benzido já quando criança. Na benzedeira. Já. Então, mas a conversão de fato da minha mãe veio em 92, né? E desde que ela se converteu, ela sempre falava, um dia meus filhos servirão ao Senhor e um dia eles vão cantar para Jesus. Tanto que o louvor mais lindo que eu já ouvi, que eu já cantei, foi a gravação minha e do Zezé. Quem é ele? Que legal. Composição do meu irmão. E nós cantamos outros louvores também. Por exemplo, Vai Dar Tudo Certo. Eu e meu irmão cantamos em 99. Gravamos essa música. Vai dar tudo certo. A gente gravou junto. Mas vou contar uma historinha rápida da minha mãe, que foi assim. Sua mãe se converteu com a igreja? Primeiro na Deus e Amor. Aí depois ela foi na Deus e Amor. E depois ela foi pra Assembleia. Hoje ela é da Assembleia. Que legal. E quando a minha mãe, assim que eu fiz o álbum, minha mãe falou assim, agora, meu filho, você vai ter que vir louvar na minha igreja. Falei, tá bom, mãe. Eu falei, olha, assim que o pastor Telismar, que eu já conheço há muitos anos. Lá em Goiás, lá em Goiânia. Falei, a senhora fala pra ele me ligar. Falei, vamos conversar. Eu já tinha ido na igreja lá atrás, né? Conheço o pastor Telismar.
Ele era bem novinho. Ele se formou pastor lá na igreja. Aí, ele me chamou. Quando ele me chamou, eu nervoso pra caramba. Aí ele falou assim, eu quero que você louva. E se puder, conta o seu testemunho. Fala pra gente. Cara, mas ficou lotado de gente, não ficou, não? Eu falei... Tinha umas 300 pessoas na igreja, né? E aí, eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe... Você ficou nervoso? Muito, muito. Eu falei, mãe. Falei, pastor Telismar, mãe, ele me chamou aqui agora pra louvar na sua igreja. Ela, glória, meu filho. Aí eu falei, mãe, mas a senhora não tá entendendo. O pastor Telismar falou pra eu falar na igreja. Como é que eu vou falar? Peraí, você canta pra não sei quantas mil pessoas, não tem problema. Não, mas na igreja tem. Muito. Aí eu falei, mãe, o que eu vou falar? Aí ela falou assim, filho, primeiro que não é você que vai falar. É o Espírito Santo. Já toma que é de graça. É isso aí. Aí eu falei, tá, mãe. Falei, tá bom, mãe, mas se ele não falar, ela, meu filho, o Espírito Santo sempre fala. Mas aí eu fiquei conversando com a minha mãe uns 30 minutos. Eu não sei o que ela pensou. Quando no finalzinho da conversa, ela falou assim, filho, o Espírito Santo vai falar, mas vamos supor que você não entenda. Então, a direção, ela faz o seguinte, tira um versículo para a igreja. E você tira esse versículo para a igreja. Aí dali eu comecei a orar. Falei, tá bom, mãe, eu vou orar para ver, para que Deus me mostre um versículo. Foi quando eu, no dia lá, eu peguei e li 2 Timóteo 1:5, que fala da mãe de Timóteo e da avó de Timóteo. E que tem muito a ver com a minha conversão, né, das pessoas que oraram por mim. Que foi a minha mãe, que foi a minha irmã e a minha mulher. Assim como Timóteo, ele teve na vida dele mulheres orando por ele, né? Eu tive essas três mulheres orando. Claro, muitas outras mulheres, porque depois que eu me converti, muitas pessoas apareceram para mim e falavam, olha, eu orava por você. E até momentos que eu lembrei de pessoas que entravam no nosso camarim para tirar uma foto, falavam, um dia você vai louvar para Jesus. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas oraram por mim. Aí, nesse dia, eu peguei e tirei esse versículo da igreja. Aí ajudou. Passar o nervosismo. Então, se você pedir voto na frente da igreja, tá? É irregular. Não é um caminho correto. Okay? Não de direita ou de esquerda, não direita ou esquerda, nós não estamos nem entrando na questão ideológica. Nós estamos falando o seguinte, pedir voto na frente da igreja não é um posicionamento correto. Diferente de pedir oração, de falar que a pessoa é da igreja, tem esferas distintas e formas distintas de você mostrar um certo apoio ou um relacionamento da igreja com aquela situação. Rodolfo. É um fenótipo isso, tá? Porque, por exemplo, a igreja, quando apresenta um candidato, eles não votam pelo partido eleitoral do candidato. Eles apresentam o candidato. Diferente de uma esfera fora da igreja, por exemplo, que você vai sempre ver o partido da pessoa. Tabata do Amaral, então, teoricamente, é de esquerda. Boulos, teoricamente, é de esquerda. Se forem apresentados numa igreja, apresentado por um pastor, por exemplo, nesse momento, esquece o partido eleitoral e você está tendo um apoio como pessoa daquele cidadão ou daquele político. O que, na minha concepção, é uma concepção errada, porque há uma quebra de decoro. Sim. Você está forçando que fiéis votem naquela pessoa que o pastor está induzindo. Você já viu isso acontecer na igreja? Muitas e muitas vezes. E continuará acontecendo. E sempre aconteceu. Não é uma coisa nova. É uma coisa que sempre aconteceu. Você está lá no culto rolando. E para o louvor. Chegou o político, para o louvor. Dependendo do grau do candidato, né? Dependendo de quem é, da importância, para-se até o louvor para falar desse candidato, estende-se as mãos, vamos orar por essa pessoa. E no final vote consciente. Tá aqui uma pessoa está sendo apresentada pela igreja. Quem tem a consciência de que você está indo para a igreja para receber a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e não para falar de política naquele momento, mesmo entendendo que política e religião se misturam sim e tem que conversar. Sim. A gente cresce na premissa de que política e religião não se discute. Inclusive o pastor pode se posicionar politicamente. Exatamente. Por isso que a pergunta, quando você falou política partidária, agora, posicionamento político, o pastor deve, inclusive, ter seu posicionamento político. Não, assim, diferente de pedir voto. E a gente não pode misturar as coisas, né? A gente tem que lembrar que o pastor é um homem, tá? O pastor é um cidadão que exerce seus direitos de cidadão, inclusive de votar. Sim. Ele pode se manifestar. O que ele não pode é pegar um cidadão ali e induzir essas pessoas a estarem votando nessa outra pessoa, supostamente um candidato. Porque perde o decoro mesmo, você perde a simplicidade, a finalidade da igreja, exatamente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 diz assim: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo,
e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui eu vejo pelo menos 2 problemas para não acreditar que eles se materializam. Primeiro, o texto fala que os que foram precipitados com ele, na citação, são anjos também. Se eu parto da ideia filosófica, eu tenho dificuldade de entender teologicamente, pastor James, que não é possível que hoje os anjos se materializem, os demônios se materializem como os anjos. Se eu partir desse ponto de vista, eu não consigo achar contextos para isso. Eu entendo que eles perderam muitas coisas ao serem expulsos do céu, mas não perderam a característica, a capacidade de assumir forma física. Porque eu também entendo que lá no Éden, ele assumiu uma forma física de uma serpente. Primeiro porque a palavra daimon, o senhor sabe, ela faz alusão também a intelecto, inteligência. Os demônios são seres intelectuais, são seres inteligentes. Tanto é que quando possuem um corpo, consegue fazer com que as pessoas pratiquem o mal. É muito mais conveniente para eles fazer com que as pessoas façam o mal por eles, já que eles são extremamente maus. No entanto, dentro das conveniências, como é citado em Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e Gênesis capítulo 3, ele pode sim assumir uma forma física, como tentou a Eva. Ele pessoalmente foi e tentou a Eva. Se eu disser para o senhor que foi uma serpente ali, que foi uma sessão espírita, que foi uma possessão, por que Deus castigou então a serpente inocentemente? Tá? Logo eu entendo que aquilo serviu de um exemplo, serviu de uma referência para a gente, mas que era realmente uma serpente, que era realmente uma forma física corpórea, uma serpente, e com ela ele tentou a Eva e a derrubou. Por isso o texto diz, a antiga serpente. Pastor James. Eu continuo, pastor, mencionando, não existe no texto bíblico em nenhum momento uma materialização de um demônio, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. O que nós temos são possessões de itens que nós conhecemos. Serpente todo mundo conhece. Agora, uma criatura nova que se materializa ali diante dos nossos olhos, é isso que eu estou defendendo, tá? Eu acredito em possessão demoníaca, eu acredito que demônios podem influenciar elementos da natureza, eu acredito que podem influenciar em animais. Muitos demônios podem assumir um corpo, muitos demônios, como é o caso do Gadareno. Inclusive o Gadareno, por exemplo, quando Jesus vai repreender o Gadareno, lembra, aqui nós temos um diálogo entre natural e sobrenatural. Quando eu falo que um demônio pode se materializar, eu estou falando que ele pode sair do ambiente que é do sobrenatural e entrar no ambiente que é do natural. E isso não existe. Nós só sabemos que um demônio está assumindo um corpo a partir também da nossa perspectiva sobrenatural. Eu posso olhar para diversas pessoas, mas enquanto eu não for ali orar ou por uma inspiração divina ou por uma autoridade divina, olhar para a pessoa e acessando o sobrenatural, eu nunca vou saber que aquela pessoa está incorporada ou sabe... Os discípulos temeram a tempestade, mas Jesus sabia que aquela tempestade estava sob influência maligna, né? Então, os demônios, eles não podem assumir uma realidade natural. Eles não podem assumir uma realidade, eles em si. O que eles podem fazer é manipular esses elementos, aqueles que... E também existe a questão da soberania de Deus. Os demônios não podem fazer o que deve eles não conseguem, não tem autoridade para isso, não tem jurisdição. Segundo Efésios capítulo 6, existem jurisdições, enfim, e por causa da presença da igreja, do Espírito Santo, tem lugares que ele não tem liberdade para agir, para atuar na casa, entrar nem sequer a 50 metros de distância em proximidade da casa de um cristão temente a Deus que está ali em oração, porque existe a questão da batalha espiritual, isso independentemente da corrente teológica. A Bíblia que ensina que nós devemos orar contra essas possessões, né? Só que é do ambiente sobrenatural. Nós não conseguimos acessar isso no ambiente natural. Uma pessoa que está tendo uma visão
E geralmente a pessoa é uma visão, é um vulto, é uma voz que ouve. E se isso causa perturbação, é necessário que a pessoa recorra a quê? A oração, a batalha espiritual, porque a pessoa em si já está sofrendo influência demoníaca para ter essas visões, para ter essas sensações, para experimentar essas angústias, mas não que necessariamente ela está vendo materializado ali o demônio, né? Pode ser, a pessoa tem uma visão, mas é uma visão sobrenatural e não uma visão natural.